Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Está no ar a Voz do Senado. Começou a ser debatida hoje pelos senadores a medida provisória número 1031 de 2021 sobre a privatização da Eletrobras. Cajuru foi muito claro ao expor sua opinião contrária. Eu começo com a citação do texto da Consultoria Legislativa do Senado. Abre aspas. Tanto a privatização da Eletrobras quanto a prorrogação das concessões de geração são inconstitucionais. Fecha aspas. Isso porque a Constituição exige a realização de licitação tanto de estatais quanto de usinas. Fecha aspas. Em obediência ao princípio da legalidade, segundo a avaliação de nossa consultoria legislativa, a administração pública não pode adotar casuisticamente o aumento de capital mediante subscrição pública de ações, um instrumento do direito societário como se fosse licitação pública. Há ainda questionamentos sobre o pressuposto de urgência que rege a edição de MPs. Para mim, a pressa, ela é casuística. O executivo ficou mal na fita com a interferência na Petrobras e aí precisou fazer um aceno ao mercado. Todos sabem aqui. A medida provisória extemporânea virou uma enorme... A palavra que o senador Oriovisto Guimarães colocou foi de uma felicidade absolutamente abismal, jabutizal, ao ser discutida na Câmara. Com um agravante, o relator na Câmara, eu não vou nem falar o nome desse sujeito, em declarações à imprensa, ele deu a entender que retomará o texto aprovado pelos deputados caso modificações sejam feitas nesta casa, que de revisora vem se transformando em carimbadora, e o presidente Rodrigo Pacheco vai tentando mudar essa imagem nacional. Em português bem claro, os jabutis serão recolocados, ou seja, uma desfaçatez. Lembro também que o Ministério de Minas e Energia não enviou ao Senado o prometido estudo do impacto tarifário da MP em sua redação original. Assim fico com as informações divulgadas por entidades do setor elétrico, que toda essa casa precisa ter conhecimento. Informações pelas quais a medida provisória poderá custar aos consumidores 41 bilhões ou até 67 bilhões, se considerada a incidência de impostos. Fecho, o presidente Rodrigo, com a tradução já feita por jornalistas e economistas de que seria como aprovar que o consumidor brasileiro pague o valor de uma Eletrobras para o governo vender a Eletrobras. Ou seja, é a total falta de bom senso elevada à máxima potência. Eu sei que o senhor não é doido como o Cajuru, o senhor é sensato. Mas seu nome aí está, como terceira via. Eu, se eu fosse o senhor, dava uma de Cajuru. Eu ficava até a semana que vem e caducava literalmente. É isso que eu faria. Sei que o senhor não vai fazer, sei que o senhor vai tomar uma decisão correta, mas a gente hoje aprovar, eu, com todo respeito 15 segundos. Marcos Rogério, nem se o presidente Biden fosse trazer aqui o relatório, eu iria esperar o relatório dele. Eu já tenho a minha opinião pronta, formada, e nenhum relatório do mundo vai mudar a minha opinião. Cajuru lamentou a atuação do relator da matéria, o senador Marcos Rogério, e cobrou posicionamento dos demais senadores. Eu não sou paciente e às vezes erro por disparar o que eu penso. Primeiro, eu tenho vários motivos de chamar
o senador Marcos Rogério de competente. Tenho de forma sincera. Agora, não entendi. Chamá-lo de competente hoje, nesse relatório? Competente em quê? Se pela primeira vez, senador Tasso, nós vimos jabutis sendo ampliados, como bem colocou o senador Álvaro Dias. E o senador Marcos Rogério ouviu opiniões, esquece a minha, de senadores como Uriel Visto, como Jacques Wagner, de que essa medida, que começa com M de maracutaia, e nada disso ele respondeu. Então eu não posso chamá-lo de competente nesse relatório, que para mim é um desastre total. E, presidente, estou olhando para o senhor aqui agora, na sua cara. Eu fui, aos poucos, aprendendo a gostar do senhor. Antes de ser presidente, o senhor se lembra das nossas conversas ali, conversas de brincadeira, de Belo Horizonte, tudo. E aprendendo a gostar do senhor, eu vou lhe ser franco aqui, quando surgiu a notícia de que o senhor poderia ser uma terceira via para esse país, eu vou dizer aqui, eu tenho coragem de falar. Eu, Cajuru, fiquei feliz, porque eu quero uma terceira via. Agora, se o senhor amanhã dar a sequência à aprovação dessa medida provisória, que começa com M de maracutaia, como disse o senador Uriel Visto, e rebateu e concordou o senador Jacques Wagner, presidente, desculpe, o senhor pode esquecer terceira via, quarta via, quinta via, sexta via, 10ª via, o senhor vai para a lanterna via, e eu vou ficar triste. Então essa é a minha opinião. 15 segundos. E para completar os 15 segundos, porque eu nunca ultrapasso o tempo, muitos senadores que estão calados aqui neste momento, estão calados porque estão estarrecidos. Queriam falar. Ou vão deixar para amanhã, ou vão amanhã colocarem as suas digitais nesta maracutaia. Obrigado. O parecer já foi lido e começou a ser discutido, mas a votação foi adiada para amanhã, em sessão marcada para as 10 horas da manhã, quando o senador Cajuru vai efetivamente dar o voto já antecipado, não a privatização da Eletrobras. Os senadores aprovaram a realização de 6 sessões de debates temáticos para discutir a atividade garimpeira no Brasil, para discutir o PL 4.199 de 2020, que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, BR do Mar, para discutir os desafios na produção nacional de vacinas, para festejar o Dia do Quadrilheiro Junino, comemorado em 27 de junho, para comemorar os 90 anos do Cristo Redentor e para discutir a situação da educação no país e as soluções para o setor no período pós-pandemia. Foram retirados de pauta o PLP 73 de 2021, que trata de apoio financeiro da União a estados, municípios e Distrito Federal para o setor cultural prejudicado pela pandemia de Covid-19, e o PL 827 de 2020, que estabelece medidas excepcionais também em razão da Covid-19 para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel, privado ou público, urbano ou rural, e a concessão de liminar em ação de despejo, e também para estimular acordos nas relações locatícias. Nós voltamos amanhã com mais notícias. Uma ótima noite. Agradecidíssimo.